Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Pereira, eu sou mestrando aqui da Filosofia na Unicinos e eu sou membro do grupo Social Brains, coordenado pela professora Sophie Stein, que é também minha orientadora. O que eu vou apresentar hoje não é tanto a parte teórica, filosófica, e sim mais os resultados de um experimento que a gente está realizando, envolvendo semântica, crenças e conhecimento, utilizando eletroencefalografia no laboratório de filosofia experimental e estudos da cognição. Então, em termos bem grosseiros, o que a gente tenta fazer seria, se é possível detectar se a pessoa possui uma crença específica ou um conjunto de crenças, sem perguntar a ela, sem que ela gere nenhum dado comportamental, nos relate que possui essas crenças ou não, apenas fazendo com que ela leia sentenças que aludem a essas crenças e colocando eletroencefalograma em suas cabeças e medindo o sinal. De modo apenas fazendo uma leitura passiva do texto, seria possível, a partir da informação eletroencefalográfica, inferir os estados mentais, se ela possui crenças ou conhecimentos. Inicialmente eu achava isso muito complicado, e é complicado porque uma crença particular é quase impossível. Porém, se eu for analisar um conjunto de crenças de uma certa natureza, eu consigo verificar se a pessoa possui um conhecimento, digamos, parcial ou graus de conhecimento e ignorância. Eu vou pular toda essa parte mais técnica da eletroencefalografia e vou falar um pouco só sobre a parte teórica da filosofia da mente, que depois vai fazer sentido quando eu for falar do experimento. Então, como é que nós inferimos estados mentais, atribuímos uma crença ou conhecimento a outras pessoas? Se nós formos utilizar uma linguagem mais mentalista, nós diríamos que uma crença é a representação de um estado de coisas que o sujeito toma como correspondendo ao mundo, correspondendo a um fato. Conhecimento seria um tipo de crença, que além de possuir a crença, essa crença seria verdadeira. Em termos de eletroencefalografia, não vejo nenhuma diferença de resposta se é crença ou conhecimento. Mas isso numa linguagem mais mentalista. Agora, como é que eu atribuo uma crença a uma pessoa se eu não consigo enxergar isso no cérebro? Como é que isso é implementado? Antes estava sendo falado sobre o Gilbert Ryle, que era um behaviorista, e ele identificava crenças como disposições comportamentais. O indivíduo crê que P se ele apresenta comportamento, um conjunto de comportamentos do estilo input-output, que são típicos de quem possui essa crença. A crença é definida totalmente de modo comportamental. Por exemplo, acreditar que vai chover, eu atribuo uma pessoa, se eu pergunto a ela, vai chover? Ela responde que sim. Isso seria apenas um padrão input-output, sem nenhuma menção a nada que ocorreria internamente no cérebro. Tanto que o livro do Gilbert Ryle quase não tem a palavra cérebro. Então a crença, para o behaviorista, é uma disposição comportamental totalmente definida em termos de dados observáveis. Input e output comportamental. Já o funcionalismo, ele tenta fazer referência a algo que ocorreria internamente no cérebro, utilizando a black box como analogia, que seria que a pessoa tem um estímulo, uma resposta, e tu não sabe o que ocorre lá dentro, apenas cria hipóteses. Para o funcionalista, ele adiciona algo ao behaviorismo, que é o estado mental, por exemplo, uma crença, só que em nenhum momento a crença figura na proposição que faz referência à crença. A crença nada mais é do que aquela coisa, qualquer que seja, que interage com inputs, outputs e outros estados mentais, que também são definidos por meio dessa mesma técnica circular. Então, por mais que o funcionalista ele consiga fazer referência, ele não sabe a que tipo de coisa ele está se referindo. Então, eu poderia atribuir uma crença a alguém, só que em nenhum momento eu tenho uma informação do que ocorre internamente na black box. Então, a minha ideia era, será que é possível, apenas apresentando estímulos a uma pessoa, sem que ele
me forneça nenhuma informação, mas que faça uma leitura passiva, e se eu colocar eletrodos em sua cabeça, eu conseguiria inferir se ele possui uma crença ou não? Então, é possível, pelo menos, tá dando certo com 9, 10 pessoas aqui da filosofia. Se eu consigo apresentar sentenças, se eu pego, por exemplo, grupos, eu quero saber se uma pessoa possui conhecimento de certos fatos. Então eu teria que pegar 2 grupos de pessoas que eu escolhi. Pessoal da filosofia, graduação e pós-graduação, e pessoal de cursos não relacionados. Então, a minha ideia é medir conhecimento filosófico. Então, filósofos teriam um conhecimento filosófico superior ao de não filósofos. Então, eu já pressuponho um conhecimento maior num grupo do que no outro. E se os filósofos e os não filósofos leem frases que fazem referência a crenças que eles possuem, e para fazer essa leitura, a crença é recrutada de modo preditivo, ao antecipar qual vai ser a palavra seguinte, eu teria o sinal. É meio difícil explicar como é que... Eu não tenho exatamente o sinal da crença, mas eu tenho uma informação que carrega informação acerca de uma crença que está modulando aquele sinal. Então, um exemplo bem simples. Se um filósofo que sabe quem escreveu o livro Ética a Nicômaco lê palavra por palavra, o livro Ética a Nicômaco foi escrito por... Ele espera Aristóteles. Se ele lê Aristóteles, ele tem essa expectativa semântica satisfeita. Porque ele pensa em Aristóteles. E como é que essa frase está escrita de tal maneira que a pessoa que conhece esse fato vai esperar apenas uma única palavra no final? Apenas Aristóteles, a palavra Aristóteles aparecendo no final dessa sentença, torna ela verdadeira. Então, como é que tu tem um contexto de alta precisão preditiva? É melhor de enxergar o sinal. Porque a pessoa vai criar uma expectativa muito forte, e se a palavra que ela espera realmente aparece, eu tenho uma expectativa satisfeita. Se a palavra ela é diferente, como se fosse Platão, tu tem uma expectativa violada. Com base em violações de expectativa semântica e léxica, apenas a pessoa que tem a crença, ela vai criar uma expectativa, e por meio da violação dessa expectativa ou satisfação dela, eu posso inferir qual é a crença subjacente que está gerando a expectativa e modulando esse sinal. Então, o sinal da semântica, eu não vou explicar exatamente como é que ele é obtido, porque é muita coisa. Ele é uma negatividade que ocorre 400 milissegundos após a apresentação de um estímulo que é semanticamente inesperado ou incongruente. Nesse caso, inesperado. Então, se eu apresento essa sentença a um filósofo, palavra por palavra, e ele tem conhecimento, e eu coloco eletrodos em sua cabeça, o que eu verifico é um sinal desse tipo. Então, aqui é o momento da apresentação do estímulo, a palavra Aristóteles. Mais ou menos aos 400 milissegundos, eu tenho o que se chama de N400, nesse caso atenuado. Um N400 atenuado, nesse caso, corresponde a uma expectativa semântica satisfeita. Se o mesmo filósofo ele lê uma sentença que também gera uma predição mega precisa quanto à palavra final, como Zenão de Eleia foi discípulo de... Ele lê Platão, que é falso. Ele vai apresentar um N400, uma negatividade aos 400 milissegundos, o pico dela, que corresponde à sua expectativa semântica frustrada. A ideia é de que eu não tenho mais agora apenas dados observáveis do estilo input, output comportamental. Eu apenas tenho um input e eu, de alguma maneira, eu consigo amplificar o sinal do que está ocorrendo internamente na black box. Então, a partir do que está ocorrendo ali dentro, eu consigo inferir uma crença. É claro que esse sinal limpo desse jeito não é obtido apenas numa única leitura. Eu preciso fazer uma média de 50 sentenças verdadeiras e 50 falsas para obter um sinal desses. Então, por causa da limitação do IEG, não tem como saber se a pessoa sabe esse fato particular, mas apenas se ele sabe um conjunto de fatos, digamos
70%, 80%, não precisa saber tudo. Então, a diferença é que apenas a pessoa que tem conhecimento desses fatos vai apresentar essa diferença no sinal. Essa é a média das... Nesse caso não eram 50, mas eram 100 frases. Não, 80 frases, 40 verdadeiras e 40 falsas. Então só a pessoa que tem o conhecimento do que é verdadeiro e do que é falso, do que é verdadeiro, vai criar expectativas, e quando a palavra final torna a sentença verdadeira, tu vai ter uma expectativa satisfeita, um sinal atenuado. Quando for uma expectativa frustrada, vai ter um N400. Agora, como é que... O N400 ele foi descoberto com sentenças envolvendo anomalias semânticas. Eu não preciso saber nada sobre o mundo, não preciso conhecer um fato específico para detectar que uma anomalia semântica é falsa. É tipo uma falsidade a priori, digamos. Se eu digo, a minha irmã vai se casar com o meu joelho, eu não preciso saber um fato do mundo. Se eu ler a palavra joelho no final da sentença, tem o N400. Se eu ler o meu amigo, aí faz sentido. Então, nesse caso seria plausível para um não filósofo. Todas as sentenças falsas teriam que ser plausíveis, não pode ser nada absurdo. Então, se a pessoa lê que Teteto é um diálogo de Aristóteles e ela não sabe o que é verdadeiro, faz sentido, Aristóteles é um nome conhecido e vai ter uma resposta atenuada, porque não há uma expectativa forte. Então, as sentenças que eu selecionei, eu não vou falar essa parte mais lógica, elas têm que ser de tal maneira que o contexto constranja a expectativa a uma única palavra. Então, Teteto é um diálogo de Platão, apenas a palavra Platão aparecendo no final dessa sentença vai torná-la verdadeira. Agora, uma outra sentença que é acerca do mesmo fato, Platão escreveu o diálogo Teteto, é escrito de tal maneira que não gera uma expectativa forte. Porque se eu ler, Platão escreveu o diálogo, ele escreveu vários diálogos. Então, o N400 ele tem um sinal muito mais forte quando é uma expectativa frustrada em contexto de alta precisão. Então, por isso tem que ser selecionadas sentenças desse tipo. Vou passar tudo isso. Como é que está de tempo, Samuel? A gente tem mais algumas. Bom, interesse. Então, o que é esperado? É que nesses dois... No caso da filosofia, eu escolhi essas sentenças apenas porque era mais fácil de achar voluntários. Mas pode ser qualquer conjunto de fatos ou crenças. Até mesmo se for um detector de mentira, por exemplo. Um criminoso que possui conhecimento dos fatos do crime, da cena do crime. Então não precisa ser de filosofia, obviamente, mas pode ser qualquer conjunto de crenças. Então, se eu pego dois grupos, que eu já pressuponho conhecimento maior em um do que em outro, os resultados esperados são esses. Uma diferença nos grande, no N400 dos filósofos, e nos não filósofos, alguém que ignore a maioria dos fatos aludidos, uma diferença inexistente praticamente, porque é tudo plausível. Agora, nesse caso, nós não teríamos uma leitura de mentes, uma extração de uma informação nova, porque a gente já pressupõe que os filósofos saibam e que os não filósofos ignoram. Agora, seria possível inferir com uma probabilidade satisfatória, digamos 80%, 90% dos casos, apenas do sinal eletrofisiológico, se o cara é filósofo ou não, ou possui conhecimento de certos fatos ou não, sem perguntar para ele depois, experimentos, para verificar se acerta ou não. De acordo com os dados obtidos até agora, dá para verificar um padrão bem forte. Então, eu diria assim, chutaríamos 85% dos casos daria certo. Mas a ideia é que, se isso ocorrer, eu teria como, de certa maneira, ler a mente da pessoa, de modo bem grosseiro, extrair uma informação do seu cérebro que ela não me passou de modo voluntário. Então, isso aqui foi obtido no laboratório. Eu só botei o nariz e 2 orelhas para
ficar mais intuitivo, que isso aqui é o mapa topográfico. Então, esse aqui é o centro da cabeça. Então, em vez de estar tridimensional, ele está chato, achatado. Então, o N400 ele tem uma distribuição centro-parietal. Cada pontinho desses é um eletrodo, são 128 eletrodos. E isso aqui é o dado obtido subtraindo esse sinal das falsas das verdadeiras. Porque tanto as palavras que tornam a sentença falsa como as palavras que tornam as sentenças verdadeiras, elas têm algo em comum, elas são palavras, a pessoa detecta vários níveis mais básicos. Então o sinal, ele é o mesmo até um certo ponto. Então aqui começa o processamento semântico, mas antes do processamento semântico tem várias etapas que não diferem em termos se a palavra ela se encaixa ou não no contexto. Então quando eu quero ver apenas a diferença entre as duas, eu quero ver apenas como o cérebro responde à falsidade, ou à violação da expectativa semântica, que seria mais correto. Eu pego o sinal das falsas menos o das verdadeiras. E eu vejo apenas a diferença entre as duas condições, que dá esse gráfico, isso aqui. Então, aparece uma negatividade, isso aqui é mais ou menos aos 400 milissegundos, o N400. E o que foi verificado sem querer foi que há também uma positividade frontal. Que, de acordo com esses autores, eu não vou chegar a ler isso, isso estaria correlacionado com a violação da expectativa léxica. Só queria explicar bem rápido qual é a diferença entre expectativa semântica e léxica. Então, a expectativa semântica tem a ver com conceitos. O conceito que uma palavra expressa. E a expectativa léxica tem a ver com a predição de uma palavra específica que aparece na tela. Com uma entidade física. Certo comprimento, certas letras. Então, se eu espero a palavra cachorro e aparece a palavra cão, em termos semânticos não faz a menor diferença. Mas em termos léxicos faz toda a diferença. Então, como é que as frases selecionadas, elas geram uma expectativa por uma única palavra no final? Que nem, Teté é um diálogo de Platão. Tu não apenas pensa em Platão, em termos semânticos, se tu lê Kant, gera uma violação. Então tu viola a expectativa semântica, mas tu esperava a palavra Platão, e tu geraria uma violação léxica. Então seria uma maneira de ver dois níveis de processamento, semântico e léxico, que eles possuem uma distribuição diferente, polaridade distinta e também temporalmente. Aqui ocorre mais ou menos aos 400 milissegundos e lá aos 600. Você vê que aqui está no mesmo... que ele já começou, mas o pico dele é os 600. Então, a diferença entre... Esse é o experimento das sentenças bizarras que nós replicamos. Então, a diferença é que nesse aqui não havia grande precisão de predição. E vocês veem que a parte frontal também não está positiva, não tem P600. Não é P600. É posterior N400 positivo. É um outro nome. PNP. Então, porque aqui não há uma expectativa léxica muito forte. Minha hipótese. Mas eu tenho que ver melhor isso. 3 minutos. 3 minutos? Tá. Esses aqui são os dados até agora. Na verdade, tem mais umas 3 pessoas. Normalmente, isso aqui... Eu misturei o experimento das sentenças bizarras e as filosóficas. Então, para explicar normalmente o que era previsto. Que a resposta das falsas ou bizarras, não, das verdadeiras ou congruentes, tem que ser sempre mais positiva que a das falsas ou incongruentes. Então, vocês veem que sempre tem essa diferença aqui. Isso aqui é uma pessoa, resposta verdadeira e falsa, resposta verdadeira e falsa. E sempre elas nunca se cruzam. Sempre fica o das verdadeiras ou congruentes mais positivo que o das falsas ou incongruentes. Então, digamos, é um padrão entre várias pessoas. Eu só vou mostrar, tem um tempinho ainda? Que é só um videozinho. Que é aquela mesma imagem. Então, aqui é a diferença. Essas cores, o verde representa mais ou menos 0. Então, esse é o momento de estímulo. Como é que essa é a diferença entre as falsas e as verdadeiras? E no início o sinal é o mesmo para as duas? Então não há nenhuma diferença entre as duas condições. Aqui está passando o tempo, 40 milissegundos.
componente de interesse ocorre aos 400 milissegundos. E ele começa a aparecer 200 e poucos milissegundos após o estímulo. Então, aqui 100 milissegundos após o estímulo. Essa é a média de 9 pessoas. Então, daqui a pouco vai começar a ficar azul nessa região. E lá em cima está... O azul corresponde à negatividade e o vermelho à positividade. Então, o N400 começa agora. Mais ou menos é uns 3, 4 microvolts a diferença do N400. Que é bastante pro antigo. Então, aqui já começa o N400. 300 milissegundos. Região centro-parietal, mais no hemisfério direito que esquerdo. Começa uma positividade frontal. E isso aqui eu ainda não entendi o que está dando, que é o mastoide esquerdo. Esse é o N400. Esse é o pico máximo. E ele é um componente muito grande, ele se mantém durante os 250 milissegundos, o que é bastante. 400 e pouco, e continua lá o mastoide e a parte frontal. E depois vai diminuindo. Então, digamos, só o cérebro do filósofo apresentaria isso aqui. O do não filósofo teria que ficar todo verde. Mas isso se aplicaria a qualquer conjunto de conhecimentos, e não apenas seria um detector de filósofos. Não tem a menor utilidade. É só perguntar que ele responde se ele é ou não. Mas é isso, obrigado. Então agora a gente abre para um aumento de perguntas. Ricardo, minha questão é a seguinte, se tu puderes depois retornar em uma das imagens, Sim. tem a questão da positividade ali. Isso. E a questão da negatividade. Explica melhor, assim, para quem não tem esse conhecimento tão profundo, essa positividade está relacionada a maior concentração elétrica, como é isso? Sim, isso de... O Ginter, não sei se está indo aqui, saberia muito melhor do que eu. Porque para mim é uma dúvida exatamente a polaridade. Porque tanto o negativo é uma ativação. Não é que seja... Só o referencial. Você tem os referencial, tem positivo e negativo, positivo. Mas o N400 é uma ativação, não seria uma... Mas o positivo também é referência. Referência, o teu menos é para cima, o teu mais é para baixo. Mas E a referência natural. A questão seria, sim, relacionada a maior atividade frontal ou... Não, tu tem mais atividade na frente, tu tem mais atividade frontal. Só que a atividade não é igual, não vai na mesma direção. Entendeu? Tu pode estar com o teu setinho pulando para cima, o teu setinho pulando para baixo. Ele está mudando. Esse é o ponto central. Ele está fazendo a diferença entre dois sinais. Então, se o de cima for maior que o de baixo, é o negativo. O portador é o positivo. E a referência é a referência padrão, né? Porque se não é uma referência padrão, cada um fazer a sua, né? Não vai saber. Isso é um outro grau. Ok, obrigada. Felipe? Eu queria que tu falasse um pouquinho só da questão da medida que a pessoa que é exposta ao encefalograma, ela também deve estar predisposta a ler e estar com a mente focada ao teste. Sim. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, até que ponto isso é importante, assim, para os usos práticos do encefalograma, né? E questões éticas, né? São isso, né? Os usos dele, né? Isso, ele predispõe, a pessoa que é exposta ao teste, ela se supõe, né, teoricamente, no uso do encefalograma, que ela deve estar predisposta com a mente ali, para que ele possa inferir uma conclusão sobre, uma inferência sobre a sua mente. Não sei. Sim. É que nesse caso seria um experimento bem inocente, porque a gente pede para a pessoa depois teria que fazer
um questionário, mais ou menos vendo o grau de conhecimento. E ela sabe o que está sendo testado. E ela sabe exatamente quais são, de que natureza é esse conhecimento. Então não é nada roubar informações privadas, isso não existe. Tu tem um dado bem grosseiro que meio que dá para inferir com uma boa probabilidade que ele possui uns 70%, 80% de conhecimento daqueles fatos. Mas é uma coisa bem assim superficial. E quanto a pessoa estar atenta, eu não sei o que é melhor nesse experimento. Eu peço para algumas pessoas anteciparem mentalmente a palavra e outras apenas para lerem. E tá dando o mesmo efeito, assim. E todo mundo presta atenção, né? Mas eu não sei qual é a melhor maneira, fazer uma predição mental assim ativa, ou a pessoa simplesmente lê, sem saber o que ela está fazendo, apenas lendo o que está aparecendo. Mas, professor Oswaldo. Por que aquela manchinha azul está do lado direito, do hemisfério direito, não do hemisfério esquerdo? A literatura normalmente... muda? Sim, normalmente a descrição dele é centro parietal mais hemisfério direito do que no esquerdo. Então, por que isso ocorre, eu não sei, mas deu mais ou menos o que tinha que dar. O que eu achei muito estranho foi que em nenhum lugar é citado esse mastoide aqui. O mastoide fica aqui atrás da orelha, né? Então, normalmente é sempre mais na direita do que na esquerda. Isso aqui não devia ocorrer, não sei porque está dando essa positividade. Só que vai depender se é de priming semântico, se tu lê dois conceitos associados ou não, se tem a ver com conhecimento, ou se é de crenças bizarras, de proposições bizarras. Que eu acho que era mais negativo também aqui pra frente. Acho que eu tenho aqui o gráfico. Não muda muito. Esse aqui é das bizarras. E pessoas canhotas muda? Inverte? Só que o que ela fez tinha que clicar. Então, esse aqui eu não sei porque é semântica. A Camila não fez. Não. Mas ela fez, só que ela piscou demais. Ela piscou demais e não deu pra ver o sinal. Em alguns testes alterou, assim, né? Mas eu não sei... Porque realmente usou o braço direito, né? Aí os canhotos... Mas normalmente eles pedem, mesmo nesses experimentos, homens destros. Muitas vezes. É porque a capacidade linguística está associada com o hemisfério que domina a linguagem, está associado com você ser destro ou canhoto, né? E isso parece que seria uma coisa linguística, né? Uhum. Por isso que é estranho, porque a linguagem está mais no hemisfério esquerdo, né? De quem é destro. E tem, por exemplo, um experimento com predição de ação. Quando eu predigo que uma pessoa vai mover a mão, o meu próprio, o ritmo mu, ele tem uma supressão. Se eu predigo a ação. E é assim, se a ação da pessoa vai ser com a mão direita, vai ser meu hemisfério esquerdo, que vai apresentar a supressão. Então, nesse caso, faz toda a diferença o hemisfério, né? Obrigado, professor. Isso é algum experimento? Já tem microfone aí? Não, tem aqui na frente. tem aqui. O que tu falaste agora pro final, tem algum experimento que tu fizeste que daria para prever, no caso, a escolha futura da pessoa, o que ela vai... Não. Esse experimento. Não, o que mais foi feito foram esses de semântica. Saber o que Eu já tenho- tá, o que a pessoa já tem conhecimento, mas não futuro, assim, que fala se eu vou ficar aqui agora ou se eu vou sair, Não. não teria como prever isso. Eu tentei replicar um que era parecido com o experimento do Libet, só que envolvia, em vez antes de eu agir, que foi o que eu falei agora, se eu antecipo a ação de uma outra pessoa. Tipo, se eu antecipo que o Samuel vai mover a mão, antes dele mover, eu já tenho uma supressão no ritmo mu no sensory motor cortex. Eu tentei replicar, mas não consegui. Então, até não é possível, então... Ainda não é por causa que precisaria de um gráfico
tempo-frequência, que o nosso software ainda não tem que atualizar e ainda não está gerando. Só uma curiosidade, é sobre os sensores de mentira. Fizeste alguma pesquisa já sobre esse tema? Sim. Eles tentaram utilizar isso como um detector de mentira. Na verdade, o ideal seria utilizar o detector normal de mentira, que normalmente são sintomas mais de emoções. E aqui não é uma mentira, mas apenas a pessoa que sabe, ela cria expectativas que o inocente não sabe. O criminoso tem conhecimento da cena do crime. E em termos, digamos, um detector de mentira para um criminoso. E o inocente ignora. Então apenas o criminoso ia criar expectativas, então daria para aplicar. Só que, no caso, aqui são crenças muito fortes. E se é um criminoso e ele lê sentenças que descrevem fatos da cena do crime, ele pode não ter prestado atenção em tudo. Ele pode não ter visto detalhes. Tem que ter mais ou menos 80 sentenças. E é difícil. E é muito difícil verificar numa pessoa. Seria muito mais fácil se eu, em vez de detectar se o Samuel é filósofo ou não, eu pego 5 pessoas do grupo A, 5 pessoas do grupo B. Eu sei que um grupo é de filósofos, outro não. A minha tarefa é descobrir qual o grupo é de filósofos. Aí é muito mais fácil. Agora, se é uma pessoa só, é mais complicado. Professor Adriano? Eu tinha duas perguntas. Uma para o Ricardo e outra, de novo, para o Guinter, para ele explicar um pouquinho mais. Para o Ricardo que você fez uma afirmação no início, que foi bem interessante, que do ponto de vista do experimento não tem diferença entre crença e conhecimento. Isso tem várias consequências filosóficas bem interessantes que vale a pena explorar. Porque, no caso das pessoas que sabem, que tem a expectativa correta, que são os filósofos, o conhecimento para eles seria igual simplesmente à crença satisfeita. Você identifica que a crença foi satisfeita. Sim. E, na verdade, você vê a insatisfação da crença. E é isso. Mas você que faz o experimento sabe quais são as respostas verdadeiras. Sim. Do qual. Bom, então, se você pensou a respeito do conceito de conhecimento, a tradição discute muito isso, essa relação entre conhecimento e crença verdadeira, mas do ponto de vista do cérebro, não funciona bem assim, né? Parece a mesma coisa. Exatamente. Não parece a mesma coisa, mas a verdade não é o que desempenha o papel. Porque a satisfação ou não satisfação da expectativa é que desempenha o papel. Né? É que não tem acesso às crenças, e sim, a crença está modulando o sinal. É alguma coisa, tem várias etapas, ela é recrutada, modula o sinal, mas tem várias outras coisas. Então tu tem um efeito de a crença, o sinal varia em função da crença, de certa maneira. Mas a verdade aí... Isso, sobre conhecimento e crença. É que normalmente a pessoa que tem uma crença, ela não pode dizer eu acredito que P, mas P não é verdadeiro. Nenhuma pessoa vai dizer isso. Né? Então, mais ou menos, ela acha que ela sabe. A não ser que existem graus de crença. Aí é... Sim, porque os que não sabem, o que se mostra no N400, os que não são filósofos, não é que eles sabem que aquilo é verdadeiro ou falso. Eles não têm nenhuma expectativa. Mas eles também não arriscariam nada naquelas frases. Se alguém perguntasse, mas isso é verdadeiro ou falso? Ele não arriscaria nada. Então, para ele, é plausível, está tudo bem. Sim. Não tem nenhuma expectativa envolvida. O filósofo já tem. Então, o mundo para ele está mapeado, de um certo modo, que se aquela expectativa não for satisfeita, alguma coisa se manifesta. Aquilo revelaria. Ele acha que aquilo é verdadeiro. Então, é interessante isso pensar do ponto de vista da verdade. Né? Sim, porque a satisfação poderia não ser aplicada só no teste, né? No teste, a satisfação é dada pela frase completa, mas, na realidade, a frase é satisfeita por um fato. Né? Talvez... Bom, a gente possa fazer experimentos com fatos, representar Platão, por exemplo. E muitas vezes eu vejo pessoas que fazem experimentos, eles têm dados significativos, mas a hipótese deles não é muito boa. Então eu estou mais preocupado em tentar ver uma diferença e depois, mais ou menos,
teorizar o que está gerando essa diferença. A minha hipótese é que a crença é recrutada e ela, durante a leitura, a crença ela ela é utilizada de modo preditivo para antecipar a próxima palavra. E dependendo do Isso é verdade. se seu contexto constrange bastante a expectativa, a precisão quanto à próxima palavra, tu cria uma expectativa muito maior. E o N400 está inversamente correlacionado com a probabilidade da palavra final. Uma palavra muito esperada, num contexto de alta precisão, tem N400 fraco. Uma palavra muito inesperada, num contexto de alta precisão, N400 forte. Tá, e a pergunta professor. para o Guinter, só para ele explicar de novo, é que realmente foi um pouco era a minha pergunta de ontem, não era tão complexo quanto você entendeu. É simplesmente para explicar o que é que se mede. Porque o que a gente. O que se mede é esse. Eu não sei qual seria a tradução melhor para o português. Event Related Potential. A potencial de ação. Isso. Algum evento. Tá. E é isso só que o EEG mede. E isso é sempre em relação. Então, podia explicar um pouquinho melhor em termos físicos o que acontece. Porque a pergunta que ela fez é interessante. O que é negativo ou positivo? Então, se mudar a referência, mudou. Uma coisa menos maluca, por exemplo, do que eletricidade, que normalmente a gente não enxerga, mas pensa o seguinte, pensa como um nível, né? Tu coloca o teu zero em algum lugar. Então nós costumamos botar o zero no nível do mar. Então tu vai ter, sei lá, 100 metros para cima do mar, vai ter 100 metros para baixo do mar. Não bota o zero no nível do mar, bota o zero, sei lá, aqui em Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre ainda está muito baixo, sei lá, bota um pouco mais para cima, bota em Caxias, tá? Daí onde é que nós estamos? Nós não estamos, sei lá, 30 metros acima. Nós vamos estar 500 metros abaixo, tá, do zero. Isso aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho um limiar, eu tenho uma quantidade que está medido naquele lugar. Mas é como se eu tivesse um monte de nível, né, uma curva de nível, assim. Então eu vou olhar a diferença daqui para cá, se eu estou olhando em cima e embaixo, e esse cara está embaixo desse aqui. Esse aqui é negativo, esse é positivo. Tá? Mas se eu fizer o contrário, se eu botar o meu zero aqui embaixo, os dois são positivos. E essa é a jogada. Isso é muito útil quando eu faço uma diferença, né, que é uma coisa menos a outra. Se eu pego um sinal menos o outro, por exemplo, uma quantidade menos a outra, eu posso quantificá-las em termos de coisas que ficam acima de zero e coisas que ficam abaixo de zero. No fundo é dizer, A está na frente de B, ou B está na frente de A. É isso que eu estou dizendo. Nesse caso aqui... Eu estou dizendo que isso, por exemplo, ali na frente tem tudo vermelho, né? Sim, mas o ponto de referência é Ele é uma referência neutra, né, no fundo, que está auricular, eu acho, tá? E todos se referenciam para ele. Tá? Então, vamos dizer, aquilo lá é o zero dele. O zero aqui para nós é o... Eu acho que é o de cima, né? Eu não sei se vocês usam esse ou os auriculares, tá? Mas tanto faz, porque o objetivo de ter o zero é que... imagina que eu tenho um monte de canais, um perto do outro, né? Eu vou juntando dois canais cada vez mais próximos um do outro. Qual é a diferença ao longo do tempo entre dois canais que estão totalmente próximos assim, um do outro? Né? Se eu estou medindo a quantidade naquele lugar, ele menos ele mesmo dá zero. Tá? Então vai ser zero ao longo do tempo. Então eu tenho que ter uma coisa comum para ser isso menos isso, depois este menos ele menos ele, ou estes, né? Enfim. Mas eu tenho que ter uma coisa assim. Ele tem um padrão, tem uma referência. Né? A referência ela é escolhida de forma a fazer com que, enfim, geodesicamente a coisa seja igualmente distribuída, e tu tem um globinho, né? Vamos dizer assim, tá? Para poder medir distâncias. Né, e para esse tipo de problema aqui. Como eu disse, se tu quisesse fazer montagens diferentes, você podia. Onde é que elas são úteis? São úteis quando eu quero olhar lá uma regiãozinha particular. Mas aqui não, estou olhando toda a cabeça. Estou olhando toda a cabeça, é interessante eu ter uma referência. Se eu vou olhar o mapa do mundo, por exemplo, eu quero ver as coisas igualmente espaçadas, eu uso um globo. Né? O globo é a melhor forma porque é um globo. Né? Eu posso olhar uma planificação diferente, daí o que eu vou ver? Eu vou ver os continentes distorcidos. Isso pode ser até vantajoso em algumas situações, que até é vantajoso mesmo, senão tu não faria um mapa diferente. Né? Mas se eu quiser só ver, eu quero ver a forma aqui desse continente, eu vou olhar num globo, né? É melhor. Que é a mesma coisa, tá? Só que eu não vou fazer com uma coisa geográfica, eu não vou fazer com montanhas, eu vou fazer com potencial elétrico. Tá?
Então, se eu olhar lá para a cabeça, está tudo lisinho, mas se eu olhar para as diferenças de potenciais, não. Elas estão mudando. Tá? É que eu estou medindo uma outra quantidade, estou medindo uma quantidade elétrica. Né? Essa pode mudar. A cabeça não tem um cucuruto aqui, ela não fica variando, mas é mais ou menos o que acontece com o potencial ao longo do tempo. Né? Ele vai formar um cucuruto, na verdade lá não é um cucuruto, o cucuruto está na frente e ali o que tem é uma baixada para trás, e eu posso fazer o contrário, né? Posso fazer assim também, e tu vê que isso vai mudando ao longo do tempo, que é dinâmico, e ele olha isso há algum tempo, né? Dá o estímulo e espera para ver como é que a morfologia anda. Né? Ele muda ali ao longo do tempo que tu vê formar isso aí. Essa é a jogada do mais e do menos. Espero que eu não tenha complicado ser mais do que eu ajudei, mas a ideia é mais ou menos essa. Né? E eu não sei, só eu vou fazer, posso fazer um comentário rapidinho, assim? Eu concordo que a palavra crença e conhecimento é que tu olha para o negócio, tu não está medindo a crença, tu está medindo conhecimento. O cara sabe aquelas respostas. Né? Tu não está detectando se ele é filósofo, tu sabe se ele sabe aquelas respostas. Né? É basicamente isso. Ele não está fazendo, não está lendo a mente, né? Nem nada disso. Essa acho que é o ponto da coisa. Obrigado. Tá. A última questão com a Beatriz, a gente fecha. Ricardo, a gente estava conversando hoje mais cedo e agora você deu uma resposta para o Adriano que eu fiquei meio querendo continuar o assunto da manhã. A gente estava falando em análise estatística e sobre como há um problema em estatística quando você pega os seus dados e analisa em relação a uma variável, não dá os resultados que você queria, então você procura uma outra variável para analisar em relação a isso. O nome desse fenômeno é p-hacking, é uma forma de trapacear com a análise de dados. Então, você, com a pressão de publicar, isso se tornou um problema recorrente em neurociência, porque para tentar gerar resultados estatisticamente significativos, eles fazem bastante p-hacking. Então, existe uma forma, inclusive, de você testar se algum resultado foi hackeado. Né? E aí, agora, você respondendo para o Adriano, você disse... Não, eu estou gerando os dados para depois formular uma hipótese. Então, me parece que você pode incorrer, se você proceder dessa forma, no problema do p-hacking. Você vai esperar encontrar algum resultado significativo para formular uma hipótese que corresponda ao teu resultado. Então, assim, é um comentário para saber o que tu pensa sobre isso, mas também é um alerta assim, de cuidado. Sei lá. É que no caso do N400, eu havia previsto que tinha que ocorrer o N400. A minha hipótese predizia isso. Agora, a surpresa foi a positividade frontal, que eu não sabia porque isso estava ocorrendo. Então, é apenas... Eu não sei explicar exatamente por que isso ocorre. Mas o do N400 não é... Então, para o N400 havia uma predição empírica. Vai ter que ocorrer uma negatividade na região centro-parietal, apenas nas falsas. Então, nesse caso, havia uma predição que foi corroborada até agora, mais ou menos. Só que isso tem 9 pessoas. E o que é mais, assim... Eu tenho o dado e depois eu tento formular uma hipótese. Isso se refere à positividade frontal. Que eu não tenho muita confiança de que é exatamente isso. Eu achei esse artigo faz pouco tempo, que fala da expectativa léxica. E eles falam desse PNP, que ocorre aos mais ou menos 600 milissegundos, e de um PNP anterior, que ocorre mais na esquerda, parede frontal esquerda, mais ou menos aos 400 milissegundos também. Isso está sendo verificado, mas eu não... Você como é que tem 128 canais? Se o cara vai ver... Tu sempre vai achar, mesmo que não haja diferença nenhuma entre as duas condições, sempre vai achar um canal que coincide em 5, 6 caras. E isso é por acaso. Obrigado. Então nós encerramos a parte da tarde.